Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a Tatiana pelo convite e a comissão também de organização do evento. Dizer que eu me sinto muito honrado em participar dessa mesa, junto com nomes tão importantes, né, que a gente já conhece, no cenário não só do Espírito Santo, mas nacional. E primeiro eu quero dizer do meu estranhamento quando eu recebi o convite, né, de pensar, poxa, o que eu vou falar num evento de geografia que fala sobre paisagem? Eu que sou da linguística, mas aí ao mesmo tempo eu lembrei que eu sou da linguística aplicada, e para quem não sabe, a linguística aplicada tem por essa missão de dialogar com todas as áreas do conhecimento. Um pesquisador de linguística aplicada, ele tem que ser um transgressor, ele tem que ser transdisciplinar o tempo todo. Então, pensando nisso, eu me vi à vontade para estar aqui agora falando com vocês como um linguista aplicado, e aí eu vou entrar mais ou menos no meu terreno, porque ultimamente eu venho estudando a teoria do letramento com ênfase no letramento crítico. E quando a gente entra na teoria do letramento, que é que eu vou falar um pouquinho com vocês, a gente esbarra com o letramento cartográfico, que eu acho que tem tudo a ver com paisagem e que tem tudo a ver com o que eu estudo também e se conecta com o evento. Então eu vou compartilhar minha apresentação aqui. Espero que dê tudo certo. Aí. Pronto. Então, eu coloco o título aí de Letramento Cartográfico Digital Crítico. Como Tatiana já leu, né? Geolocalizando e problematizando os monumentos da Grande Vitória. O que eu quero fazer aqui com vocês? Né? Eu quero abordar essa teoria do letramento e seu desdobramento em letramento cartográfico, em letramento digital, em letramento crítico, e depois eu trago uma proposta de trabalho na escola, tentando pensar aqui na questão da praxis problematizadora que o próprio Paulo Freire defende, né, da gente estar o tempo inteiro em sala de aula, conectando, dialogando entre teoria e prática. Então, eu vou primeiro apresentar uma teoria breve do letramento, sobre letramento cartográfico, letramento digital, letramento crítico. Depois, eu tentar conectar essas três teorias numa atividade que está sendo desenvolvida numa escola municipal da cidade de Serra, no Espírito Santo. E a gente vai falar também sobre produção de mapas e também sobre monumentos históricos. Então, começando aí, a gente começa falando do que a gente vai falar hoje. Então, a gente vai falar sobre letramento, sobre cartografia, sobre alfabetização, e aí a gente entra no letramento cartográfico, na alfabetização cartográfica, também falaremos de letramento digital, letramento crítico, e vamos colocar aí uma pegada de pedagogia decolonial. Então, a gente começa aqui falando sobre letramento e a gente vê que as mudanças recentes que ocorrem no mundo, elas estão fazendo com que o texto escrito e o texto impresso, que até então a gente já estava acostumado, esses textos se transformem em textos digitais. E a gente sabe que o texto digital ele é capaz de congregar ao mesmo tempo múltiplas linguagens. Você coloca no texto digital ao mesmo tempo imagem estática, imagem em movimento, você coloca som, você coloca música, você coloca vídeo, você põe texto escrito, texto oral, tudo junto e misturado. Essa mudança que vem com a digitalidade na contemporaneidade vai fazer com que o conceito de letramento que a gente conhecia, ele se torne flexível e que ele venha sendo problematizado ao longo dos anos. E essa flexibilidade do letramento, esse alargamento da teoria, faz a gente poder falar do que a gente vai falar aqui hoje. Então, antes de começar, eu quero fazer com vocês aqui uma diferenciação entre alfabetização e letramento. Né? Como vocês estão vendo aí o título, eu coloco o versus, né? Como se fosse um embate. Mas o que a gente precisa começar a entender na educação e na escola é que alfabetização e letramento, eles não são oposição. Tem muita gente que estuda a alfabetização e que fala o letramento não existe. Né? A alfabetização dá conta de tudo isso que o letramento está falando que dá conta. Mas a gente tem que começar a pensar nessas teorias, nesses conceitos, eles interconectados, eles trabalhando juntos. É isso que a teoria do letramento defende. Não existe essa dicotomia falaciosa entre alfabetização e letramento. Então, vamos entender o que é um, entender o que é o outro, e depois a gente vê qual é a perspectiva. Então, o que seria, segundo a teoria, a alfabetização? A alfabetização é o processo no qual o indivíduo adquire o código linguístico de uma determinada língua. É o ato de você aprender a ler e escrever.
A Roxane Rojo, ela fala bem assim, que é a apropriação do alfabeto, da ortografia, da língua que se fala. Então, a alfabetização, dentro dessa perspectiva, é você aprender o código de uma língua, é você aprender a ler e escrever em uma determinada língua. Então, é um processo que ele teria início, tempo de começar, e um tempo de terminar, porque ele é uma técnica, é a aquisição de um código. Já o letramento, ele vem com uma outra pegada. O letramento ele tem uma perspectiva muito mais social. Ele não é tão técnico quanto a alfabetização. O letramento ele vai ser o resultado da ação de ensinar a ler e a escrever. É o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo. Então, Magda Soares, que é uma grande estudiosa de alfabetização e letramento, ela diz que o letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e escrita em um contexto específico. E Angela Kleiman também, que é outra estudiosa de letramento, ela diz que são os usos sociais da leitura e da escrita. Então, o letramento, na verdade, são os processos que a gente utiliza na sociedade a partir da nossa aquisição do código escrito, do código linguístico. Por isso, o que acontece? Alfabetização e letramento, elas são faces de uma mesma moeda. Uma depende da outra. Por quê? Você pode ser um sujeito letrado sem ser alfabetizado. Isso tem gente que não sabe ler que paga conta, tem gente que não sabe ler que pega ônibus, tem gente que não sabe ler que dá troco, né? Mesmo sem ser alfabetizado, ele tem um certo letramento. Porém, só por meio da alfabetização que o sujeito, que o indivíduo, ele vai conseguir ter acesso a tipos mais privilegiados de letramento, como um letramento literário, um letramento acadêmico, um letramento informacional, e por aí vai. Então, existem, dentro dessa nossa sociedade grafocêntrica, alguns tipos de letramento que eles são mais privilegiados para a sociedade. E a alfabetização, ela é como se fosse uma chave, ela é como se fosse um passaporte para a gente aceder a esses tipos mais privilegiados de letramento. Então, a gente tem que trabalhar na perspectiva de alfabetização e letramento, e não alfabetização versus letramento, porque são processos que são interdependentes. Seguindo aí a minha fala, a gente vê que hoje, né, segundo o Roxane Rojo, tão importante quanto você conhecer o sistema da escrita, ou seja, tão importante quanto você ser alfabetizado, é você poder engajar-se em práticas sociais letradas, respondendo aos inevitáveis apelos de uma cultura grafocêntrica. É o que eu estava acabando de dizer. Existem alguns tipos de letramento que eles são mais privilegiados porque eles fazem parte dessa cultura grafocêntrica. E cada esfera de letramento ele vai ter as suas práticas sociais delimitadas. Então, quando você fala de uma esfera familiar, você tem as práticas sociais que são típicas dessa esfera familiar. Quando você fala da esfera religiosa, então você tem as práticas sociais que são específicas dessa esfera religiosa. Quando você fala da esfera escolar e por aí vai. Então, o letramento, a ideia de letramento está fortemente ligada a essa ideia de práticas sociais. Então, eu trago aqui o conceito de Giddens sobre o que é prática social. Ele diz assim que práticas sociais são procedimentos, métodos ou técnicas hábeis executados apropriadamente pelos agentes sociais. Quem são esses agentes sociais? Somos nós, que atuamos em sociedade. São consideradas heranças de tradições, normas, regras e rotinas geradas e repetidas nas atividades diárias que alcançam, assim, o caráter de algo legítimo. Então, as práticas sociais são estruturas que já estão legitimadas, são ações que a gente faz para viver em sociedade, para poder manter essa ideia societária que a gente tem, é por meio das práticas sociais. Então, o letramento é exatamente a gente saber, letramento é ação, é a gente saber agir em determinadas práticas sociais, em determinados contextos específicos. Então, numa sociedade, aí, na década de 90, um grupo de pesquisadores se juntam na cidade de Nova Londres, nos Estados Unidos, e eles percebem que o que aconteceu, que o Di vai chamar de uma virada social. O que seria essa virada social? É que numa sociedade urbana moderna, na qual a maioria de nós está inserido, as práticas diversificadas de letramento são inúmeras. As formas da gente lidar com a comunicação, com a escrita, ela modificou muitíssimo com o advento da tecnologia. Então, se diversificam as formas de ler e de escrever, eu tenho que modificar também os tipos de letramento. Por isso, o conceito de letramento ele passa
para o plural, ele deixa de ser letramento e a gente passa a falar em letramentos, porque devido à heterogeneidade das nossas práticas sociais, os letramentos eles também vão ser vários, eles também vão ser diversificados. Então, a partir do momento em que se leva em consideração a heterogeneidade dos modos pelos quais os sujeitos se apropriam dessa leitura e da escrita em sociedade, situando-se em seus contextos sociais, a gente vai perceber em nossa sociedade essa multiplicidade de letramento. E isso nos faz chegar aqui nesse momento e poder falar de vários tipos de letramento, porque para cada prática social, a gente vai ter tipos de letramento diferentes. Eu botei aí alguns exemplos. A gente pode falar de letramento digital, de letramento visual, de letramento racial, de letramento acadêmico, de letramento cartográfico, de letramento matemático, de letramento queer, de letramento crítico e etc. Existem vários tipos de letramento, todos sendo estudados pela academia, tem várias pesquisas em todos esses âmbitos que eu coloquei aí para vocês. Esses que eu marquei de vermelho são os 3 que eu vou abordar aqui hoje. O letramento digital, o cartográfico e o crítico eu vou tentar conectar numa proposta de atividade na escola. Então vamos começar falando aí do que seria esse letramento cartográfico que nos faz chegar nesse dia de hoje. Né? Então, o letramento cartográfico ele é um mecanismo de leitura de mapas que envolve o sujeito que produz, envolve o usuário desse instrumento e os contextos históricos e espaciais em que eles estão inseridos. Então, quando a gente tem a perspectiva nesse tripé, né, tanto quem faz o mapa, quanto quem vai usar, quanto os contextos em que esse mapa está inserido, a gente vê que a leitura do mapa se torna um processo de prática social. Ele não é uma mera leitura de codificação, né? Ele é uma prática social. Então, ler e escrever em cartografia vai envolver muito mais que o domínio do conjunto de códigos específicos. E aí a gente volta naquela diferenciação que a gente fez lá no começo de alfabetização e letramento. Você ensinar o aluno a dominar um conjunto de códigos específicos da cartografia, o que você está trabalhando com ele é a alfabetização cartográfica. Então, nós temos o conceito também de alfabetização cartográfica, que é você aprender ali a localizar, né? Esse ponto aqui indica capital, essa cruz aqui indica isso, aqui tem a legenda, a cor indica isso, indica aquilo. Então, você aprender a ler esses códigos é o processo de alfabetização cartográfica. Agora, ser letrado nessa linguagem cartográfica implica conseguir dar sentido aos usos que fazemos dela. E para isso é necessário que a gente torne o mapa como uma prática social, que vai ser mergulhando no entendimento de seus diferentes contextos de uso. Ou seja, o letramento cartográfico ele vai consistir na compreensão, isso é muito importante, na compreensão do espaço, na crítica, na síntese, nas comparações e, sobretudo, nas articulações com outros saberes, para poder não somente se localizar. O letramento cartográfico não está preocupado só com a sua localização, para você ir de um lugar para o outro, mas também para você poder se deslocar. Além de se deslocar com autonomia, você ter a capacidade de analisar, de criticar e até de modificar o espaço em que você está inserido, que é essa a proposta que eu vou trazer aqui na proposta de trabalho em sala de aula, que é uma proposta de analisar, criticar e modificar o espaço. E Crafton e Craig, eles dizem que os mapas são ativos, eles constroem conhecimento ativamente, e eles exercitam o poder e eles também representam o poder. E isso é importante para o trabalho que a gente vai realizar aqui. Então, enquanto significantes cartográficos ativos, a leitura de um mapa ele vai depender tanto de um leitor crítico e, ao mesmo tempo, um mapeador consciente. O que eu vou propor na atividade aqui é que a gente construa na escola alunos que vão ser leitores críticos de mapa e que, ao mesmo tempo, eles entendam que eles podem ser mapeadores conscientes. Por quê? Hoje, com o advento da digitalidade, a gente vê que o leitor e o usuário da internet, ele já não é mais passivo, só consumidor de conteúdo. Nós, na internet, nós também podemos ser produtores de conteúdo. Então, nós vamos mostrar para os alunos, a partir dessa tarefa, desse trabalho, que ele é um produtor de conteúdo na internet também. Então, ao mesmo tempo que a gente lê na digitalidade, a gente também pode produzir na digitalidade. E aí a gente entra no conceito do letramento digital, que é um letramento que hoje, na contemporaneidade, ele é fundamental ser trabalhado, e o que a gente vê nos contextos, sobretudo de escola pública, é que esse tipo de letramento está sendo relegado. Parece que a escola parou lá na década de 70, naquela fotografia da década de 70. As escolas, muitas vezes, têm um laboratório de informática que está todo sucateado, que você tem que marcar horário para todas as turmas da escola usarem ao mesmo tempo, né? Os smartphones, muita escola proíbe o uso não só na sala de aula, mas até dentro da escola, e não entende
essa ferramenta como o potencial didático que ela pode ter e a gente ignora. Então, o letramento digital vem bater nessa porta e tentar escancarar e abrir espaço, abrir uma brecha para que a gente traga a digitalidade para dentro da escola. Então, ele considera a necessidade dos indivíduos dominarem um conjunto de informações e habilidades mentais que devem ser trabalhados com urgência pelas instituições de ensino, para capacitar o mais rápido possível os alunos a viverem como verdadeiros cidadãos nesse novo milênio, cada vez mais cercado de máquinas eletrônicas digitais. E Levi fala para a gente que essas atividades digitais vão favorecer modos inovadores de acesso à informação e novos estilos de raciocínio e conhecimento, ainda que possibilita ainda a possibilidade de compartilhamento de compartilhamento de informação entre numerosos indivíduos. Então, é fundamental trabalhar esse tipo de letramento na escola, sobretudo nessa época difusa que a gente está vivendo, de fake news, de enganar as pessoas, de golpes na internet. Então, o letramento digital, ele é uma questão de cidadania hoje em dia. Não é só uma coisa a ser ensinada, mas é uma coisa que a gente precisa para a nossa vida. E aí eu monto um gráfico aqui tentando explorar quais são as habilidades que trabalhar com letramento digital pode nos ajudar a desenvolver. Por exemplo, vai nos ajudar a compartilhar conhecimentos em redes virtuais. Esse congresso aqui só está acontecendo por causa disso. A gente só tem a oportunidade de estar compartilhando informação devido à digitalidade. Outra coisa que o letramento digital pode ajudar é nos ensinar a checar online a veracidade das informações compartilhadas. Nesse mundo de hoje, ter essa habilidade é fundamental para a gente deixar de ser enganado. Está vindo a eleição aí esse ano, a gente já tem que se preparar para a enxurrada de fake news que vão ser compartilhadas. E a gente precisa lutar contra elas. A gente precisa aprender a desmascarar essas fake news. E, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a criar contradiscursos, a refutar verdades com base em dados que são fornecidos na própria rede. Porque a própria internet que tem alguém te enganando, vai ter alguém lá desvelando aquela mentira, E também vai aprender, vai ensinar a tanto alunos como professores a explorar e utilizar conscientemente os materiais multimodais disponíveis. E aqui é uma outra grande questão do letramento digital. Aprender a usar essas ferramentas de forma consciente, de forma ativa. E não somente de forma intuitiva, que eu vou lá e clico e vejo o que vai acontecer. Não, eu passo a utilizar essas ferramentas de uma maneira ativa, consciente, sabendo o que eu estou fazendo. E aí, fechando, esse era o letramento digital. O letramento crítico, que é o que eu trabalho mais, eu digo que ele é uma forma de encarar os textos, uma forma diferente de encarar os textos e os discursos que são criados na sociedade. É como se você trabalhar com letramento crítico, você aprendesse a abrir um terceiro olho. Um olho que vai olhar por trás, que vai tentar desvelar todo o tempo as relações de poder. É como se você aprendesse, é o que eu estou defendendo na minha tese que eu estou escrevendo, a fazer a leitura perversa do mundo. A olhar sempre o que estão querendo fazer, quem está sendo apagado, quem está sendo silenciado. Então, aqui eu pego um conceito de Divanise Carbonieri que eu acho bem completo sobre o que é letramento crítico, só para a gente entender. Ela fala que o letramento crítico nos ajuda a examinar e combater as visões estereotipadas e preconceituosas que, porventura, surgem nas interações em sala de aula ou fora dela, na sociedade em geral. E essas visões preconceituosas, estereotipadas, que violentam muitos grupos sociais, que massacram maiorias minorizadas, são esses estereótipos e o senso comum que muitas vezes apagam e silenciam grupos sociais inteiros. Então, o letramento crítico ele vai interrogar o tempo todo essas relações de poder, os discursos, as ideologias e essas identidades que estão estabilizadas, cristalizadas, que são tidas como seguras e inatacáveis. O letramento crítico ele tem essa função de desestabilizar, de criar instabilidade em terrenos, botar na areia movediça aquelas coisas que a gente tem como inatacável, inabalável. Então, ele vai proporcionar meios e ferramentas para que o indivíduo questione sua própria visão de mundo, o seu lugar nas relações de poder estabelecidas e as identidades que ele assume. E aí o objetivo principal está aí, alicerça-se no desafio incansável à desigualdade e à opressão em todos os níveis sociais e culturais. Então, o letramento crítico, que é oriundo da teoria crítica da Escola de Frankfurt, ele tem essa missão de lutar contra as desigualdades sociais, contra as injustiças sofridas pelas maiorias minorizadas e pela opressão que nós sofremos o tempo inteiro. Então, aqui eu boto sempre um meme quando eu trabalho, que eu acho que é um meme que representa muito bem o que é o letramento crítico. Você tem duas senhoras aí, uma em pé,
a outra dormindo. A que está acordando essa senhora que está dormindo, para mim ela é um exemplo do que seria o letramento crítico, né? Quando ela fala assim no meme, ó, vamos levantar que o senso comum e os tabus da sociedade não vão se problematizar sozinhos. É isso que o letramento crítico quer fazer o tempo inteiro, despertar as pessoas para problematizarem, para desnaturalizarem, para desconstruir o senso comum e esse monte de tabu, esse monte de estruturas preconceituosas que a gente tem na sociedade, que violentam muita gente e dificultam a vida de grande massa da população. E aí, chegando mais agora no trabalho que eu vou propor, a gente entra num terreno da pedagogia decolonial, que, pelo que eu estou entendendo, a pedagogia decolonial ela é um passo a mais no letramento crítico, né? Então, aí vem Catherine Walsh, ela fala que a pedagogia decolonial é um trabalho que se dirige a desmontar constelações. Né? Essas constelações são essas grandes estruturas estereotipadas da sociedade, que elas podem ser psíquicas, sociais, epistêmicas, ontológicas, existenciais, instaladas pela modernidade. Pedagogias que estimulem novas formas de ação política, insurgência e resistência. Isso que eu vou propor no trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês. Insurgência, resistência, uma nova forma de ação, ao mesmo tempo que constrói alianças, esperanças e visões outras. Né? Essas visões outras que a pedagogia decolonial defende são as propostas alternativas que o letramento crítico também vai defender, da gente sempre criar propostas, caminhos alternativos, né, de estar em sociedade, dando substância, legitimidade ao sonho ético-político de vencer a realidade injusta, opressora e construir novos caminhos. Então, aí também falando de pedagogia decolonial, né? É uma pedagogia que desafia esse monólogo da razão, do moderno, do ocidental, do colonial, ou seja, que desafia essa visão do homem branco, católico, cristão, europeu, que é o que domina a sociedade. São pedagogias que vão trabalhar com a ação, com a escuta, com fazer, com um outro olhar, com pensar, com teorizar, no sentido decolonial. São pedagogias que abrem gretas, que abrem frestas, que abrem brechas para a gente trabalhar nessas brechas e ter outra visão que não aquela do poder hegemônico das situações. E também são pedagogias que se configuram com análise crítica, com questionamento e com a ação social transformadora. Então, como que a gente vai trabalhar tudo isso na escola? Como que a gente vai juntar o letramento cartográfico com o uso de tecnologia, o letramento digital e o letramento crítico? Que é exatamente a proposta de trabalho que eu vou apresentar aqui para eu terminar a minha apresentação. O que seria essa proposta de trabalho? É a criação de um mapa virtual com os monumentos históricos da Grande Vitória problematizados. O que seria a problematização? A teoria do letramento crítico diz que problematizar é você dizer, e se? Né? Então, eu tenho uma situação e penso, e se fosse de outro jeito? Né? E se o negro não tivesse sido escravizado, por exemplo? Né? Então, a problematização é sempre você pensar em si, tentar colocar um outro olhar sobre aquele fato. Então, a minha ideia é a gente catalogar esse trabalho. A gente ia fazer o ano passado numa escola municipal da Serra, como eu já disse, mas devido à pandemia, todo mundo sabe como é que funcionaram as escolas públicas, que ele volta, não volta, um virtual que não funcionou muito bem. Então, a gente começou agora, em fevereiro, esse trabalho e vamos colocar, dando continuidade nele. O que eu fiz aqui foi montar uma espécie de mapa demo, um mapa beta, para a gente observar como seria esse trabalho. Né? Então, a gente cria esse mapa virtual com esses monumentos históricos da Grande Vitória. Da onde eu tirei essa ideia? Né? A gente viu aí no ano de 2020, né, vem com força o movimento Black Lives Matter, né, é um movimento que já existia a hashtag desde 2012, mas ganha força em maio de 2020, depois do assassinato nos Estados Unidos de George Floyd. Né, esse movimento ele acaba ganhando ruas de várias partes do mundo e aqui no Brasil passa a ser traduzido como vidas negras importam. O que isso tem a ver com o que eu pensei? Né? A gente viu, a partir do desenvolvimento dessas manifestações, a reconfiguração do espaço urbano, quando as pessoas começaram a repensar os monumentos e estátuas que estão dispostos pelas cidades. Aí a gente vem com uma notícia aqui, por exemplo. Ó. Estátua de escravocrata britânico derrubada por manifestantes é retirada em Rio. Isso aconteceu lá na Inglaterra. Eles derrubaram uma estátua que era de um escravocrata, que estava lá sendo homenageado, e essa estátua foi jogada no rio. Logo depois, eles colocaram no lugar dessa estátua do escravocrata a estátua de uma manifestante negra, né, para protestar sobre
por que um cara que matou, que escravizou, está sendo homenageado? E esse movimento chega aqui no Brasil, quando, por exemplo, que eu lembro aqui, o Monumento aos Bandeirantes, ali perto do Ibirapuera, em São Paulo, foi pichado, e a própria estátua de Borba Gato, né, em julho de 2021, ela foi incendiada. Quem sabe a história vai lembrar que Borba Gato foi um dos líderes do movimento das bandeiras, né? Então, esse cara aí tinha uma estátua lá em São Paulo homenageando por ele ter ampliado o território do Estado, e levado à interiorização do país, ele era homenageado por isso. Porém, a gente pode problematizar essa estátua e ter uma outra visão, uma visão crítica que está por trás disso. Eu posso ler e ver essa estátua desse homem como um genocida, porque a gente sabe que a história conta, mais ou menos, né, que esses bandeirantes eles entraram matando milhares de índios. Eu acho que o Romildo até falou um pouquinho disso nas poesias dele no começo, né? Então a gente vê aqui que esse movimento acaba despertando um sentimento de que chegou a hora, né? Isso eu li um historiador falando, que chegou a hora da gente recontar a história, da gente ter um outro olhar menos colonialista, menos europeu, menos branco, menos cristão sobre a história que é contada para a gente. E aí eu lembro muito também do Enredo da Mangueira, que ganhou o Carnaval de 2019, que o enredo se chamava História para Ninar Gente Grande. E aí um dos versos do samba, que vinha trazendo as personalidades do Brasil que são apagadas, o samba fala bem assim, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Então é isso que a gente tem que procurar o tempo inteiro a partir de agora. A história que a história não contou, o avesso do mesmo lugar. Então o avesso desse bandeirante aí é que ele é um genocida. Ele não é só um cara que foi lá e aumentou o território do Estado, interiorizou a população do Brasil. Não, ele matou milhares de indígenas. Então, por que ele está sendo homenageado? Então, antes mesmo da gente destruir, da gente derrubar, queimar a estátua, é importante que a gente leve esse movimento para a escola de problematizar esses monumentos. Então, é isso que eu estou propondo com esse trabalho. O que seria esse trabalho? A gente vai dividir os alunos em grupos, e esses grupos vão fazer, num caso aqui, eu botei Monumentos da Grande Vitória, porque é o lugar que eu moro. Porém, esse trabalho pode ser feito em qualquer cidade, ou a gente pode fazer até um trabalho integrado, fazer os monumentos de um estado inteiro, ou até do Brasil inteiro, porque esses mapas eles ficam disponíveis na internet e a gente pode ir remixando, reeditando esses mapas. Então, os alunos fariam um levantamento dos monumentos da Grande Vitória e os monumentos que estão na internet e os que não estão também a gente buscaria. Depois disso, levantar esses monumentos, a gente faria pesquisas, debates e problematizações desses monumentos em sala de aula. E após a pesquisa sobre a história desses monumentos, sempre buscando a história oficial, né, que vai estar disponível na internet, e fazendo pesquisas outras que nos mostrem a história que a história não conta, porque é essa que a gente quer problematizar. E aí, depois dessa pesquisa e desses debates, os alunos iriam produzir textos, que esses textos vão ser colocados na edição do nosso mapa ali para a apresentação das pessoas que forem ver. Depois disso, a gente vai para o computador ou para o celular e vamos fazer a geolocalização desses monumentos no mapa do Google Maps. O Google Maps fornece uma ferramenta chamada My Maps. Nessa ferramenta My Maps, eu posso editar os mapas. Eu posso colocar o ponto que eu quero, colocar a imagem, inserir texto, mudar cor, eu posso fazer bastante coisa. Depois que eu monto esse mapa com os alunos, esse mapa ele vai ser disponibilizado e compartilhado, né, na internet para que todo mundo tenha acesso. Então, aqui eu mostro para vocês um mapa demo que eu criei para mostrar nessa apresentação. Então, é um trabalho de exemplo, né? A gente ainda vai desenvolver isso na escola. Eu coloco aqui 3 pontos, né? Que são 3 monumentos que eu escolhi, 2 de Vitória e 1 de Vila Velha, para a gente poder fazer esse trabalho. Vocês vão notar que todos os pontos que eu coloquei vai ter um ponto que é verdinho e um ponto que é vermelho. O ponto verde eu sempre conto a história oficial, a história que está no site, a história que está nos livros. O ponto vermelho é a problematização da questão. Então, aqui na minha tela, ó, a gente pode ver o mapa que está na internet aqui, que foi o que eu fiz, né? Aqui está o mapa que está lá no Google Maps, aqui tem um ponto turístico, aqui tem o outro, e aqui tem o outro. E eu baixei uma versão 3D desse mapa, que é essa que eu vou mostrar para vocês aqui agora.
Então, o primeiro monumento que eu venho fica aqui na praia de Camburi, que fica na cidade de Vitória, né? Está aqui a praia de Camburi. Aqui na praia de Camburi tem um local que se chama Pier de Iemanjá, que é um ponto turístico da nossa cidade. O que tem nesse Pier de Iemanjá? Foi inaugurada aí a estátua de Iemanjá, isso em 1988 pela Prefeitura de Vitória. Então, o site oficial da Prefeitura de Vitória conta a seguinte história sobre a imagem, fala assim, ó, sobre a estátua. Inaugurada em 88, a estátua de concreto armado representa a Rainha do Mar e homenageia as tradições afro-brasileiras. Isso aqui é muito importante a gente pensar. Né? O próprio site da Prefeitura está dizendo que homenageiam as tradições afro-brasileiras. A figura feminina de corpo inteiro foi esculpida pelo artista grego Yannis Zavoldakis. Beleza. Porém, a gente sabe, a gente que mora em Vitória, a gente sabe que essa estátua envolve uma grande polêmica desde sua fundação, né? Que tentaram impedir, né? Os grupos religiosos cristãos tentaram impedir como é que eu vou dizer? A inauguração da estátua. Ela foi depredada várias vezes, foi pichada, quebraram a mão. Porém, o que eu acho que ainda é pior que isso é que no início a estátua de Iemanjá ela era colocada ali como uma mulher branca. Então a gente começa a pensar como que uma divindade, religião de matriz africana, ela vai ser branca, né? Que é essa foto que está aí de antigamente. Ela era colocada, colorida e com traços europeus. Por quê? A justificativa é que ia tratar do sincretismo religioso, como se a Iemanjá fosse a Nossa Senhora dos Navegantes. E aí, no ano de 2017, depois de bastante protesto e discussão com os movimentos negros, e as religiões de matriz africana, a estátua foi restaurada e recebeu, né, os traços que ela merecia, que ela deveria ter, a cor e tudo mais. Inclusive até a coroa dela, né, que eu li que uma chefe dessa associação de religião, que a coroa de Iemanjá anterior era dourada. E ela dizia que, por se tratar de uma divindade africana, a coroa não poderia ser dourada, teria que ser prateada, porque o dourado é a cor de uma outra divindade, não de Iemanjá. Então, depois que foi escutado todo esse movimento, a estátua foi restaurada de acordo com esses padrões. Então, o que eu traria aqui? O que eu coloco aqui são perguntas, né? Porque dessas perguntas, a gente geraria o debate e a pesquisa dos alunos para depois eles construírem um texto que a gente vai colocar no mapa. Então, eu colocaria a problematização dessa estátua da seguinte forma. Então, por que uma estátua da divindade de religião de matriz africana com feições europeias? A quem interessa esse tipo de monumento? A quem ele realmente representa? Então, dizer que é para homenagear, né, a cultura afro-brasileira e você coloca lá uma mulher branca, para quem está sendo homenageado na verdade ali? Quem deixou de ser ouvido nessa construção aí, nesse processo? Quem foi silenciado? Quem não está sendo representado? Por quê? Principalmente, por que a inauguração de uma estátua negra vai incomodar tanta gente? Com que outras imagens esse branqueamento também acontece, para o aluno entender que essa questão do branqueamento chega nele também, quando, por exemplo, as mulheres negras se sentem oprimidas a alisar o cabelo, por exemplo, porque o padrão de beleza é a mulher do cabelo liso e não do cabelo cacheado, mas graças a Deus a gente está vendo que isso está mudando, né? Então, com que outras imagens de branqueamento acontece? O que você acha disso? Então, a partir dessas discussões, os alunos vão produzir um texto que a gente vai incluir aqui. O outro monumento de exemplo que eu trouxe aqui hoje está aqui, fica em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que é esse aqui, que é um monumento chamado ao imigrante italiano, né? No site da prefeitura está dizendo assim, que foi inaugurado em junho de 2000 e representa a importância da cultura italiana na formação do povo capixaba. Isso eu não contesto, né, da questão da cultura italiana na formação do nosso povo. Seus dois obeliscos em granito verde, com 30 metros de altura, representam esses dois povos, demonstrando que a distância geográfica não é uma barreira cultural, e por aí vai. Beleza, eu tenho esse monumento que está homenageando a um povo italiano, um povo europeu que veio para terras do Espírito Santo, fugindo da fome e da guerra. Não tinha mais condições de ficar na Itália, eles estavam passando fome. O que eles fizeram? Vieram para o Brasil e, chegando aqui no Brasil, sobretudo no Espírito Santo, ganharam terra, ganharam ferramentas de trabalho, tiveram isenções de impostos, tiveram várias oportunidades para se realocarem aqui no Espírito Santo.
beleza, estão, né, tanto os italianos como os alemães, que a gente sabe que no Espírito Santo tem uma forte imigração. O que acontece, o que eu vejo como problemático aí, é porque certas culturas brancas europeias são homenageadas e outras culturas que também estão integrando a formação cultural do nosso povo não são. Por que eu não tenho uma homenagem aos haitianos que chegam no Brasil? Por que eu não tenho uma homenagem aos venezuelanos que chegam no Brasil? Tudo aí tem uma relação de poder por trás. Então, isso que eu quero discutir com os alunos. Então, aí a gente problematizaria esse monumento. Por que uma homenagem aos imigrantes italianos? Quem foram esses imigrantes? Por que eles vieram para cá? Em que contexto se encontrava a Itália na época dessa imigração, que eu boto entre aspas, em massa? Né? Porque, na minha leitura, eles são refugiados. Eles vieram para cá na condição de refugiados, fugindo de guerra, fugindo de fome, buscando uma forma protegida de viver, né? Como o governo capixaba recebeu esses imigrantes? Por que outros povos, os povos que não são europeus, que também contribuíram para a formação do povo capixaba brasileiro, não recebem tais homenagens? Hoje, como são tratados os povos que imigram pelo mesmo motivo que os italianos imigraram para cá? Então, aqui é tudo para fomentar debate em sala de aula e os alunos produzirem um texto que a gente vai anexar esse monumento para a gente problematizá-lo. Aqui, por exemplo, na Europa, a gente está vendo a guerra da Ucrânia. E aí, ontem mesmo na televisão, eu estava vendo aqui uma reportagem das crianças ucranianas indo para a Itália no primeiro dia de aula, né? E fazendo aquela festa, recebendo. Poxa, muito legal isso. Mas por que isso não é feito com as crianças que cruzam o Mediterrâneo, vindo do norte da África para a Europa? Por que não tem uma reportagem de acolhimento? Eles são colocados em centro de refugiados, tratados quase que como animais. Né? Então, isso são questões que a gente precisa repensar. Por que o branco, o europeu, ele tem sempre esses privilégios e os outros povos são apagados e silenciados? Enfim, para não me revoltar muito aqui, o último ponto fica aqui em Vila Velha, que é a cidade que eu nasci, e isso aqui foi um ponto que nem eu sabia. Foi nessa pesquisa que eu estava fazendo que eu descobri que existe isso, que fica na Casa da Memória, em Vila Velha, a estátua de uma mulher chamada Luísa Grimaldi, que poucos capixabas já ouviram falar da história de Luísa Grimaldi, mas que foi uma mulher muito importante que a história acabou silenciando, acabou apagando. Então, no site da Prefeitura de Vila Velha, já traz assim, ó, inaugurado em 2016, ou seja, esses dias, a obra faz justiça a uma personagem única da história de Vila Velha. Então, a própria Prefeitura assume que está fazendo justiça. Ou seja, Luísa Grimaldi, ela era injustiçada. Ela foi casada com Vasco Fernandes Coutinho Filho, que era filho do primeiro donatário do Espírito Santo. Ela recebeu a missão de ser a primeira donatária mulher do Brasil, né, e no Espírito Santo, após a morte do seu marido, que era o filho do donatário. Grimaldi, ela era amiga do padre José de Anchieta e ela ajudou a expulsar vários piratas que tentaram invadir o Espírito Santo. Fez de tudo para defender as terras que gerenciava. Sofreu preconceito, lógico, por ser mulher e foi obrigada a retornar para a Europa. Ou seja, Luísa Grimaldi é uma figura que foi a primeira mulher a governar a província, o Espírito Santo. E uma estátua dela só foi ser produzida e inaugurada em 2016. E aí eu trago essa problematização para finalizar para os alunos. Sabendo-se que há um monumento de Vasco Fernandes Coutinho, que foi o donatário homem, inaugurado em 1935 no Espírito Santo, e que a gente sabe que tem vários bustos e estátuas de homens que foram governadores do Espírito Santo, vamos refletir. Primeira questão, por que só em 2016 a donatária, a governadora Luísa Grimaldi, foi homenageada? Qual a relevância da história dessa personagem para o Espírito Santo? Que grupo que acaba sendo silenciado? Porque aí o aluno perceber que esse silenciamento é do grupo inteiro das mulheres. Isso apaga a história muito potente de várias mulheres que vieram pela história aí, que são apagadas, para a gente poder pesquisar e perceber isso. Que grupo foi excluído? Que grupo foi apagado? Que outros casos semelhantes a esse silenciamento você conhece? Podemos entender esse apagamento como um tipo de violência histórica contra as mulheres? Quais são os reflexos dessa atitude na nossa sociedade? Então, aqui seria um mapa em que a gente vai colocando os pontos, os monumentos históricos, e a gente vai fazendo essa problematização. Voltando aqui na minha apresentação, para eu finalizar, que eu já devo ter estourado o tempo, né? O que eu espero, o que nós esperamos formar na escola com esse tipo de trabalho? A gente pretende formar alunos que
eles vão compreender realmente a função social da cartografia, além de saber manipular e produzir mapas. A gente pretende que os alunos aprendam a usar as ferramentas da internet de forma ativa e consciente, que os nossos alunos aprendam a produzir contradiscursos que desconstruam essas imposições hegemônicas que a gente viu que está bem presente nos monumentos históricos. A gente pretende formar alunos que entendam que monumentos históricos, eles são muito mais que armações de concreto. Eles são, na verdade, representações sociais e eles refletem, sim, relações de poder hegemônicas. E, por último, a gente espera formar alunos que percebam que a história e o espaço, eles podem e devem ser transformados e significados a partir do olhar dos invisibilizados, a partir do olhar dos oprimidos. É isso, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço e por ter me escutado. Aí estão minhas redes sociais, se alguém quiser entrar em contato depois, estou à disposição. Muito obrigado.